E eu quero trazer um pouquinho dessa última semana, essa reta final, antes do segundo turno, e falar um pouco das campanhas aqui de Boulos e também de Ricardo Nunes. Aliás, hoje às 10 horas da noite, nós aqui na Jovem Pan faremos uma sabatina com o candidato do MDB, Ricardo Nunes. Então, você também é o nosso convidado para permanecer conosco ao vivo a partir das 10 horas da noite para a gente questionar o candidato Ricardo Nunes, candidato à reeleição, sobre as propostas caso seja eleito e sobre todas as questões que envolvem agora também esse segundo turno. Aliás, se você tiver alguma pergunta, manda para a gente nas redes sociais que a gente repassa. Vamos lá com o Álvaro Noceira, que vai trazer as informações para a gente a partir de agora. E aí, Álvaro, o que vai rolar nessa reta final, hein? Bem-vindo. Boa tarde para você, Evandro, a todos que nos acompanham no 3 em 1. Realmente, essa última semana de campanha promete ser intensa para os candidatos. Guilherme Boulos, do PSOL, hoje de manhã fez um pronunciamento em frente à Prefeitura da cidade de São Paulo. O deputado anunciou a Caravana da Virada, onde ele deve percorrer diferentes pontos da capital paulista e dormir na casa dos moradores. Ainda neste pronunciamento, Boulos ele reeditou uma versão de Lula de 2002 e lançou uma carta ao povo de São Paulo. Nesta carta, o candidato reconhece alguns erros da esquerda, principalmente com relação ao diálogo com a população mais pobre. Nós separamos este trechinho, Evandro, vamos acompanhar. Nosso governo será de diálogo e construção conjunta, sem qualquer tipo de amarra ideológica. Eu reconheço também que, pelo nosso propósito de olhar sempre para os invisíveis, muitas vezes nós, da esquerda, deixamos de falar com tanta gente que também batalha, sofre o dia a dia das periferias e que buscou encontrar sua própria forma de ganhar a vida. Já Ricardo Nunes, que busca a reeleição, está participando agora, neste momento, de um encontro com lideranças femininas. É o segundo evento como esse, direcionado a este público, que ele faz em um curto espaço de tempo. Mais tarde, ele deve se encontrar com o governador Tarcísio Gomes de Freitas para anunciar a arrancada da vitória. E amanhã o prefeito de São Paulo deve se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, também o governador Tarcísio Gomes de Freitas, o presidente do MDB, o deputado Baleia Rossi. Eles vão todos participar de um almoço com empresários aqui na capital paulista, e eu reforço o convite. Hoje será então a primeira sabatina do segundo turno, às 10 horas da noite, coladinho com o Jornal Jovem Pan, com o prefeito Ricardo Nunes. Volto com você, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Álvaro Noceira. Um ótimo trabalho para você. Álvaro, reforçando o nosso convite para todos que nos acompanham aqui no nosso 3 em 1. E aí, Gustavo Segré, a gente vai ter os padrinhos políticos, mas não participando de maneira intensa. Pode ser que a gravação que Nunes faça ao lado de Bolsonaro nem vá para a TV, mas apenas para as redes sociais. E Tarcísio de Freitas, como sempre, casca de bala. Ele está firme e forte. E ele está sendo, de alguma forma, a âncora, né? O cabo eleitoral mais importante do Nunes. Em caso do Boulos, ele, eu acho, deve estar ansioso por não ter mais falas com o presidente Lula, depois que o presidente Lula fez esse comentário machista respeito que é mulher que sabe o que tem na geladeira. E essas não são coisas que ajudem para captar o voto feminino, sobretudo quando você está atrás das pesquisas. Mas coisas de campanha, quando a gente está ao vivo, pode correr esse tipo de risco e, sem dúvida nenhuma, foi um erro muito grave na campanha do Boulos. Ô Piperno, como é que você avalia a estratégia de Guilherme Boulos para tentar crescer e se aproximar um pouco mais de Nunes ali nessa reta final? Bom, primeiro que, finalmente, né, agora, na última semana de campanha, ele faz um diagnóstico correto em relação a essa dificuldade de diálogo com outros setores, coisa que eu falo, aliás, há muito tempo. Hoje, por exemplo, eu vi um vídeo aí, uma moça dessa turma da extrema-direita falando porque cristão não pode votar na esquerda, isso, aquilo, remetendo aquela coisa do que, o presidente vai fechar igrejas. Essa mentira canalha que foi dita na época da campanha e que a esquerda não conseguiu rebater direito, ficou perdida na forma de se comunicar com esse público. Eu acho que mais importante, por exemplo, do que hoje usar qualquer tipo de declaração de apoio do presidente Lula é pegar o discurso da semana passada do pastor Ottoni de Paula, deputado pelo PMDB, bolsonarista, que lá com o presidente Lula, no dia da música gospel aí,
fez um pronunciamento pedindo desculpa para o presidente. Falou, olha, eu chamei o senhor de ladrão, disso, daquilo e tal, que o senhor ia perseguir cristãos, e percebi que não é nada disso. Cristão não tem dono. Cristão tem que conversar com... Cristão conversa com todo mundo. Então, candidato Boulos, faltou conversar com todo mundo. Você acha, Gani? Olha só, só que o cristianismo, de alguma maneira, é mais identificado com os valores defendidos pela direita. É? Se você pegar... Aborto. Você vai falar, a esquerda... Você está falando da questão relacionada ao conservadorismo. Isso, exatamente. Se você pegar essa nova esquerda que defende descriminalização de drogas, família lá de sei lá de quantos tipos, 100 tipos de gênero, aborto, você acha que cristão defende esse tipo de coisa? Evidentemente que não, Piperno. E é por isso que há uma identificação orgânica e natural. Não há uma identificação orgânica claro e natural. Eu não consigo imaginar um evangélico defendendo essas pautas, por primeiro exemplo. que acho que, então, comunicação ruim. Segunda coisa, evangélico é tão cristão quanto católico. Mas não é uma questão... Se você fizer pesquisa com os católicos, veja só para quem é que recebe a maioria dos votos. Piperno, mas aí não é uma questão de comunicação, porque é uma questão de valores, né? Se você pegar lá um candidato que... Mas então o católico não tem esses valores? Não, ele está defendendo lá uma família, né? Para o cristianismo você tem lá a família tradicional, etc. Aí você está defendendo uma família que, sei lá, é constituída por N gêneros. O cristão não se identifica com isso. Esse que é o ponto, né? Diferente da velha esquerda, que não ia para esse discurso e era muito focada no discurso da desigualdade, da pobreza. Aí tudo bem, você não tinha um choque de valores. Você falou, opa, peraí, então tudo bem, porque eu quero sair da pobreza, né? Esse partido está defendendo uma redução de desigualdade, etc. Agora não, agora você tem defesa de valores que não vão ao encontro do que pensa o conservadorismo ou o cristianismo. Ô Zé Maria Trindade, como é que você avalia a maneira como o Boulos está tentando se comunicar e chegar, né, a esses grupos que se mostram bastante assim reservados, né, dele, no sentido de bastante restritos a ele, e a maneira como o Nunes também está fazendo a manutenção dos números positivos que ele teve nas últimas pesquisas. Ele está conseguindo adotar um discurso que faça essas pessoas que o escolhem nas pesquisas se manterem com ele até o fim? Pois é, em campanha nada pode ser por acaso, não há espaço para amadorismo, não. E o grande desafio aí é receber e ganhar votos de outros setores sem perder os votos que ele já tem naquele setor. E em nenhum momento existe um debate entre católico e evangélico, é cristãos e pessoas que defendem pautas que são contra exatamente o pensamento dos cristãos, né? E aí estão católicos também, evangélicos também. A não ser os que colocam lá que é católico, mas que na verdade não são católicos, não tem nada para falar. Hoje nós já não somos mais a maior pátria católica. Os evangélicos já são maioria no Brasil. Não na contabilidade, mas na prática sim. E na contabilidade vai chegar a isso, não tenho a menor dúvida disso. Eu acho muito complicado esse debate entre religião e política, porque são dois objetivos completamente diferentes. Mas é claro que o raciocínio, a linha, o pensamento tem a ver e se conversam. O que você acha, Piperno? Não, eu acho que, veja, religião nunca se separou de política, eles sempre caminharam juntos. É que, de fato, dá, sim, a impressão de que se você pensa assim é porque você é de tal religião que também tem esses valores e aquela tem... Porque a gente está esquecendo uma coisa. As religiões e os grupos religiosos, eles podem ter diferenças, mas tem uma coisa. Por mais diferenças que eles tenham, eles não necessariamente negam a inclusão de, inclusive, pessoas que pensam de outra forma. Sim, exatamente. Não, o cristianismo, ele não vai condenar quem é de esquerda e salvar quem é de direita, muito pelo contrário. Agora, que existe uma identificação hoje do cristianismo com da direita com os valores cristãos, isso é legal. Tanto é que o ex-ministro Fernando Haddad, enquanto candidato, foi lá com a Manuela Dávila, foram na igreja comungar, fizeram ali discursos contrários ao aborto, a Manuela Dávila, etc. Por quê? Porque sabe que isso tira voto. Fala, Segré. É que quando você defende essa questão,
Não é ir a uma igreja um dia, não é ir a um culto evangélico um dia e dizer eu sou evangélico, eu sou católico. Não, é a sequência de uma série de questões. E o cristão não é idiota de saber, ele vem, então agora virou cristão. Fala para qualquer católico ou evangélico dizendo agora não é mais mãe, é parturiente. Vai te mandar para o espaço. Piperno? Eu, por exemplo, eu não sou, digamos, um modelo de religioso. Mas, em compensação, eu convivo com todas as religiões. Agora, a esquerda deveria ter tido mais atitude no momento em que houve essa falácia criminosa e cafajeste de dizer que um governo de esquerda iria perseguir igrejas. E isso foi uma grande mentira.